Bom, então, vamos lá. Eu tenho gravado as nossas aulas, eu tenho tido um pouco de dificuldade de disponibilizá-las. Eu consigo baixar aqui do, do Teams, mas mudaram o sistema que a gente tinha no semestre passado, que era muito melhor, né? Porque o próprio sistema, ao terminar a aula, o sistema já iniciava a gravação e depois entregava para nós um link que bastava a gente, então, disponibilizar para vocês lá no Moodle. Mas dessa vez não está acontecendo assim, né? O sistema não baixa, nós é que temos que baixar depois. Essa operação, ela às vezes leva muito tempo, às vezes, inclusive, dependendo do horário do dia que a gente está, não se realiza, né? Dá erro, aí você tem que recolocar para baixar e tararé, e vai, assim vai, né? E depois ainda tem a disponibilização para vocês. Eu percebi, por exemplo, que quando eu mando lá pelo Moodle e tento depois acessá-la, pelo menos eu, né, para mim aparece indisponível. Aparece uma tela preta dizendo que aquela gravação lá está indisponível. Mas o mesmo link eu consigo acessar, por exemplo, quando eu disponibilizo pelo WhatsApp. Então, eu sou, inclusive, capaz de passar, dependendo se isso continuar acontecendo, eu não conseguir resolver, eu sou capaz de, mais uma vez, pedir aí a colaboração e a ajuda da Manuela, que tem sido aí muito carinhosa em mandar para vocês sempre o link das aulas, né? Eu coloquei o link também lá no Moodle, mas a Manuela está sempre me ajudando, encaminhando o link para vocês, e eu vou ver também se eu passo a mandar também o link das aulas gravadas, né? Bom, na semana passada, nós falamos aqui sobre, mostramos, né, mostramos como se estrutura, né, um projeto de pesquisa, quais são os diversos ali elementos necessários na construção de um projeto de pesquisa. Falamos também a respeito do tema da pesquisa, né? Lembrando sempre que o tema é um enunciado bastante genérico, né? E falamos a respeito do problema da pesquisa, né? O problema que é o primeiro elemento que vocês vão precisar aí definir, né, na construção do projeto, né? E hoje eu quero dar continuidade aqui, vou falar aqui um pouquinho hoje sobre a formulação de hipóteses no projeto de pesquisa, o que é exatamente, como se faz e para que serve. Mas eu queria, antes de entrar lá no tema da hipótese especificamente, eu vou compartilhar com vocês um slide onde eu tento resgatar aqui um pouquinho, a título mais mesmo de exemplificação, né, essa questão do método, porque isso me parece importante, como eu já tive chance de demonstrar, né? Então, veja, eu formulei aqui algumas proposições. E eu gostaria que a gente tentasse identificar na proposição o método que a pessoa que expõe essa proposição, o que ele tem, como é que está funcionando a cabeça dele do ponto de vista do método adotado por ele. Às vezes esse processo é inclusive inconsciente, né? Às vezes a pessoa aprende assim de uma maneira natural, sem saber inclusive que está construindo um método de entendimento das coisas, em geral, seja lá do que for, né?
Então, veja, aqui isso aqui é uma proposição, certo? Então, a gente lê o seguinte, ó, na medida em que impõe a competição entre os agentes econômicos, o livre comércio internacional promove a especialização internacional do trabalho, aumenta a produtividade do trabalho no sistema mundial, beneficiando todos os países do mundo. Veja, a questão aqui não é discutir se essa proposição, se ela é verdadeira ou falsa, se ela está correta ou incorreta. A questão é entender como ela foi formulada. E ainda que a pessoa que formula uma proposição dessa aqui não esteja consciente de que está se utilizando de um modo particular de tratar o objeto, no caso aqui, o livre comércio internacional, ainda assim ela faz uso de um método. Então eu queria perguntar para vocês se alguém gostaria de opinar que tipo de método usou a pessoa que emitiu essa proposição, essa opinião, essa sentença, né? Que tipo de método está por trás disso? Vocês querem tentar uma... Professor, eu não lembro do nome, mas só que não é aquele método assim que, como o caso isolado é assim e o caso maior é parecido, então acho que um método dá certo no outro. Não sei se estou falando besteira. Não, você está dando uma opinião e me parece que a tua opinião ela é correta. Mas com quem eu falei? Com quem eu estou falando? Porque eu só vejo o número de vocês. Luiz Guilherme. Guilherme. Guilherme, qual seria no caso aí, você falou que é um caso isolado, né? O que você quer dizer exatamente com isso? Eu quero dizer que tem algumas economias que utilizaram desse método na sua organização, as desenvolvidas, ignorando até o seu próprio histórico econômico de ter conseguido, enfim, prioridades Uhum, nesse aspecto e acredita que dessa forma, como ela se deu bem no seu caso particular, uhum. o todo, o sistema internacional vai se dar bem também. Só que é equívoco isso, né? Exatamente. Tá certo. Tua reflexão está correta. Esse método aí, você esqueceu, mas é o método mecanicista, né? É o método mecanicista que simplesmente isola, não é, o livre comércio de um contexto específico e mais geral em que ele se encontra, né? Portanto, faz exatamente isso que você acabou de mencionar, a partir da observação de um caso específico, tenta transformar essa experiência em uma teoria geral, em algo de valor generalizado, né? Genérico, né? Há mais alguma característica aí, na opinião de vocês, nessa formulação com relação ao método? Não estão conseguindo enxergar muita coisa? Eu vou então passar aqui, ó, porque eu identifiquei aqui que quem formulou essa proposição, aí existe influência do método dedutivo, do mecanicista, que o Guilherme mencionou, e também do idealismo, né, como método de pesquisa. Por quê? Né?
Então, veja, o dedutivo, como a gente teve a chance de comentar, ele é um método que parte de algum axioma, né? Alguma afirmação, né? E dali ele sai deduzindo uma série de coisas de maneira coerente, né? Foi por isso que, quando nós falamos lá do método dedutivo, eu fiz questão de chamar atenção para o fato de que o método dedutivo ele tem coerência, né? E tendo coerência, ele tem poder de convencimento, né? Por isso que os homens de ciência, as pessoas que estudam, elas têm um poder maior de influenciar, né, a sociedade, exatamente porque conhecem, né, normalmente conhecem ali mecanismos ou determinados procedimentos ou técnicas que permite formular determinado entendimento de uma maneira que a outra pessoa, se não tiver capacidade de perceber a construção do argumento, ela é verdadeiramente seduzida pelo argumento. Então, veja, ali naquela proposição, o autor praticamente está dizendo o seguinte: ó, o livre comércio impõe a competição entre os agentes econômicos. Sim, correto. Livre comércio significa que não tem ninguém intermediando a competição. Os países, as empresas estão competindo umas com as outras, certo? Então, o livre comércio impõe a competição entre os agentes econômicos. Essa competição promove a especialização do trabalho. Por quê? Se eu, ou se qualquer empresa na competição se percebe, ela se enxerga incapaz de competir, ela vai mudar de ramo, porque ela não quer morrer, né? Então, a competição, ela promove a especialização do trabalho. A especialização do trabalho eleva a produtividade do trabalho. Quando o país ou a empresa se ocupa apenas com aquilo que ela faz com maior facilidade, né, com maior propriedade, ela tende a ser muito mais produtiva. E esse aumento de produtividade, em escala internacional, ele vai produzir o aumento da riqueza do mundo. O mundo todo vai se enriquecer. Trata-se de uma proposição, veja, foi aí que o Guilherme comentou, né? Ela é, por exemplo, ela é atemporal e generalista, né? Você veja que isso aí, inclusive, fortalece a natureza mecanicista dela, né? Ali no mecanicista está escrito: o livre comércio é isolado do contexto histórico em que se encontra e analisado sem conexões com uma série de fenômenos que o circunda, né? Então, veja, por que ela é isolado do contexto? Porque o livre comércio na verdade, trata-se de um regime, né? Ou de uma regra para funcionamento de um jogo, que é o jogo econômico. Ora, mas é preciso saber se os participantes desse jogo estão em condições, né, de atuar no jogo, de se mostrar ali com todo a sua capacidade, né, e capazes, portanto, de competir, não é? Então, quando se retira o livre comércio da época em que está se falando dele, né, então você está tornando atemporal. Vale para qualquer época, vale para qualquer país.
né? Isso está relacionado com essa percepção de que, na verdade, o livre comércio, isso aí está, não é? Está implícito no raciocínio de que qualquer país que adotar o livre comércio tem condições de competir com qualquer outro. Né? Está implícito. E está implícito porque o livre comércio foi arrancado do contexto em que ele se encontra. Né? Então, esse isolamento do livre comércio caracteriza um processo mecanicista, um método mecanicista. E ainda aí é idealista, né? Ou seja, renuncia os ensinamentos da história, tornando a ideia o fundamento da proposição. A ideia é que o livre comércio beneficia. Agora, há comprovação disso histórica, né? Porque essa proposição que eu mencionei aí, por exemplo, ela foi uma proposição do Adam Smith, né? Não só dele, mas também dos teóricos liberais. É até hoje. É até hoje. Né? Essa é uma proposição típica dos teóricos liberais, dos pensadores liberais, cujo pensamento geralmente é idealista, mecanicista e dedutivo. Não é à toa que no campo das relações internacionais, aquilo que vocês chamam geralmente de teoria idealista das RIs é o liberalismo. Né? Então, veja, essas aí são características dessa concepção, mas aqui não está em jogo, repito, se ela é verdadeira ou não, se é correta ou não. A gente está simplesmente mostrando como ela foi construída. Né? Bom, vamos aqui para uma segunda proposição, que está relacionada também a esse assunto do livre comércio. No contexto de um mundo onde o desenvolvimento econômico dos países é tão assimétrico, o livre comércio internacional tende a ampliar as assimetrias, beneficiar de modo desproporcional os países mais desenvolvidos e alargar o fosso que os separa dos países menos desenvolvidos. Isso é uma outra proposição. Ela, inclusive, ela é oposta à anterior, enquanto lá naquela é feita uma defesa do livre comércio, independentemente do contexto, aqui é feito pelo menos aqui está sendo feita uma delimitação, né, da importância ou da influência que o livre comércio teria numa economia com essas características aqui apontadas, ou seja, onde os diversos países do mundo se encontram num estágio de desenvolvimento totalmente assimétrico. Né? E aí, o que vocês consideram aí para mim? Quais seriam qual seria a característica dessa proposição? Quem fala isso aí tem o que por trás da sua cabeça? Qual é o método? Qual é a formatação, né? A máquina que eles usam? Como é que o cérebro dele está formatado para digerir, né, aquilo que ele observa no mundo? É um método materialista, sem dúvida. Né? Por quê? Por que materialista? Ele considera que o problema de agora é fruto de um processo anterior, que ele vem acontecendo. Uhum. Sobretudo, né, é o Guilherme ainda, né?
Isso. Sobretudo, veja, o autor aqui contextualiza, ou seja, coloca o livre comércio, né, lá no mundo material, no mundo real. Material significa real, né? Algo que é objetivo, né? Para dizer melhor, então. Algo que é objetivo, que existe, que é observável, né? Então, ele leva o livre comércio para um contexto histórico específico, que é o da época, né? Que ele está falando, independentemente de que época seja essa, e ele observa que essa época ela é marcada por uma situação tal em que os países que se relacionam, eles se encontram em estágios muito diferentes, né, de desenvolvimento. Né? Então, ele vincula, na verdade, o livre comércio a um contexto histórico, social, econômico específico. Né? Ele não retira o livre comércio desse contexto para falar sobre ele. Pelo contrário, ele deixa o livre comércio lá onde ele está, ou pelo menos ele coloca num contexto histórico concreto, né? Objetivo. Isso, de fato, vai tornar o autor aí um pensador materialista. Né? O que mais que a gente... Tem mais alguma coisa aí que a gente pode dizer sobre esse método? Professor, dá para falar que também essa afirmação ela é indutiva também, né? Por Porque quê? ela espera que o livre comércio ela vai ampliar esse processo, porque o livre comércio por exemplo, em economias nacionais, numa questão mais microeconômica, ele faz exatamente isso. E se o livre comércio for para uma para um contexto maior, o contexto internacional, ele vai fazer isso também. É uma indução que eu consigo ver. Sim, sim, é verdade, né? É verdade porque, veja só que o autor, ele parte de um caso específico, que é o caso em que o sistema internacional e os países que dele faz parte se encontram no estágio de desenvolvimento muito assimétrico, e aí ele aproxima o livre comércio, então, dessa especificidade, e ele aí passa para os países menos desenvolvidos para dizer que o livre comércio, em razão daquele desenvolvimento assimétrico, o livre comércio ele vai gerar um desenvolvimento desigual, em razão exatamente já da assimetria, não só no desenvolvimento, mas também no poder de competição dos diversos participantes, né, do sistema internacional. E veja, aqui o autor não está formulando, né, uma teoria que tenha valor genérico ou absoluto. Aqui está sendo dito que para os países mais desenvolvidos, o livre comércio é bom, é vantajoso, mas para o caso dos países menos desenvolvidos, e só para esses países, o livre comércio apresenta um grave ou um grande risco para o desenvolvimento desses países. Então, não é uma teoria geral, ela não vale para todos. Né? Então, exatamente o que o Guilherme falou, está aí, materialista e indutivo. Né?
materialista. O livre comércio é colocado dentro do contexto histórico onde se encontra um mundo onde o desenvolvimento econômico dos países é assimétrico e analisado em conexão com essa realidade. O livre comércio não vai ser colocado no meio do espaço, né? Vai ser colocado no mundo real, material, né? Nesse contexto de grandes assimetrias, em termos de desenvolvimento econômico, o livre comércio desencadeará uma competição entre desiguais ou suprimirá toda competição, porque entre um muito forte e um muito fraco, praticamente não existe competição, né? Lembrando aí que essa proposição, ela é uma proposição típica do nacionalismo econômico, né? Que a gente viu lá em economia política através do estudo das ideias de Frederico List, né? Então, os nacionalistas geralmente são materialistas e também se utilizam do método indutivo, né? A relação de causa e efeito é construída a partir de uma realidade específica, ou seja, um mundo onde o desenvolvimento econômico dos países é assimétrico. Isso aqui é uma realidade, e é a partir dela que é construída a relação de causa e efeito. Essa relação permite presumir que os desdobramentos lógicos de um determinado fenômeno, no caso, o livre comércio, em conexão com aquela realidade específica. Presumir os desdobramentos em conexão com aquela realidade específica. Então, os desdobramentos, isso que a proposição menciona, que vai aumentar a assimetria, ou o fosso que separa, né, o desenvolvimento, os países desenvolvidos dos menos desenvolvidos ou dos subdesenvolvidos, esse efeito só vale enquanto houver um desenvolvimento econômico assimétrico entre as nações. Se isso não existir, o argumento também deixa de ter validade. Trata-se de uma proposição específica e relativa, né? Se não é geral, se não tem validade para todo mundo, vale apenas para os países que se encontram ou na situação de mais desenvolvidos ou na situação de menos desenvolvidos, né? Aqui eu elaborei aqui uma outra proposição. Essa está relacionada, na verdade, à reforma da Previdência Social. Necessariamente aqui não tem uma vinculação muito forte, né, com a questão de relações internacionais, mas ajuda a gente a entender essa questão do método. Então aqui nós temos aqui uma proposição que diz o seguinte: a reforma da Previdência teve como objetivo o saneamento do déficit previdenciário, para que o governo possa continuar a honrar seus compromissos com os aposentados. Sem a reforma, havia o risco de um colapso financeiro do sistema previdenciário e da inadimplência do governo federal, né? Então, essa aí é uma proposição. De novo, repito, aqui não se trata da gente ver se ela está certa ou está errada, né? Se ela é correta ou incorreta, se ela é boa, se ela é ruim. Não se trata desse tipo de julgamento, trata-se simplesmente de entender como ela é construída, né? Vocês gostariam de opinar eventualmente, sobre que método presidiu uma proposição dessa aí?
Ó, perceba ali que a reforma da Previdência e o déficit previdenciário, que estão aí no centro dessa proposição, não tem muita vinculação com a história. Não é? Pode falar. Já que o senhor falou isso, eu ia chutar que ele é mecânico. Mas só que antes de falar disso, eu ia falar que ele é dedutivo. Porque a primeira afirmação meio que diz: o governo não tem dinheiro para pagar a Previdência. Uhum. Aí a segunda, se o governo não tem dinheiro, ele não pode pagar. Precisa fazer uma reforma. Uhum. Mecânico porque ele é um recorte, né? Ele considera que o único problema do governo não ter dinheiro seja porque a Previdência ela tá tirando muito. O que não é verdade, tem um pouco, né? Uhum. A gente não precisa entrar no detalhe de ser correto ou não, porque isso aí pode até acontecer, né? Isso aí. Mas aqui claramente, né? Então a reforma da Previdência e o déficit previdenciário, eles são de novo isolados, né? Vou até passar aqui para. Aqui eu não identifiquei, mas você tem razão, né? Pode ser dito facilmente que trata-se de um método dedutivo também. Podia ser acrescentado aqui, né? Mas veja que o mecanicista, ele é essa proposição. Por quê? O déficit é isolado do contexto histórico e econômico em que se encontra e percebido como um elemento que participa mecanicamente da dinâmica social. É como se fosse uma peça de um relógio. Você identifica que ela está com defeito, você tira ela do relógio, você repõe a peça consertada na esperança de que as coisas continuem, voltem a funcionar. Não significa necessariamente que o relógio não vá funcionar ou que vá funcionar, né? Mas a percepção é de que o problema é da peça, como se a peça não fizesse parte de um todo maior, que é o sistema, e que provavelmente ela está daquele jeito, né? Defeituosa, é porque alguma coisa provocou aquele defeito dentro do próprio sistema. Mas não, isso para o mecanicista não importa muito. Ele retira a peça do relógio, conserta e coloca lá de novo. E o relógio volta a funcionar como funcionava antes, né? Então, o déficit ele é isolado do contexto histórico em que se encontra e percebido como um elemento que participa mecanicamente da dinâmica social. Ele representa uma anomalia que precisa ser consertada. Depois de remediado, certamente voltará a funcionar normalmente, né? Então, aí nós temos aí a dinâmica, o método mecanicista se fazendo presente. O método dedutivo também, né? Eu não identifiquei aqui, mas pode ser considerado também, porque, como o Guilherme bem comentou, né? A premissa aqui é de que existe um déficit previdenciário. Esse déficit previdenciário ele coloca em dificuldade o governo, que é exatamente esse déficit, ele é nas contas públicas, né, porque a Previdência é uma conta pública, então ele dificulta, né, coloca uma ameaça sobre o pagador, no caso o governo, porque tá saindo mais dinheiro do que está entrando, né? Então, o déficit previdenciário, ele coloca em risco a capacidade do governo de honrar os compromissos e, se está em risco a capacidade, ele provoca aí a ameaça,
né? Produz uma ameaça da suspensão do pagamento das aposentadorias, por exemplo, né? Então a gente tem aí todo um processo dedutivo. Mas ele também é idealista. Em verdade, essa proposição é uma conjectura. Olha só, uma suposição. Como toda suposição, ela é formulada subjetivamente, ou seja, em conformidade com a expectativa de quem formulou essa proposição, né, do sujeito que a formulou. Mais uma vez, é possível perceber que a ideia precede o fato. A ideia é mais importante. Eu quero, então vai acontecer, né? Vale lembrar que muitas vezes uma conjectura, né, se confirma e, portanto, a proposição pode se revelar correta, né? Mas aqui, ó, isso aqui é uma conjectura, ou seja, a supressão do déficit previdenciário vai permitir ao governo honrar os seus compromissos e vai permitir que os aposentados continuem a receber suas aposentadorias, né? Isso pode acontecer, mas isso é uma conjectura, é uma suposição, porque pode não acontecer, não é? Pode não acontecer, porque inclusive pode ser feita uma reforma previdenciária. Veja como ela é mecanicista, ela foi retirada, né, do contexto que ela se encontra, e pode acontecer que, muito em breve, o déficit reapareça, né? Bom, aqui eu tenho uma outra proposição sobre o mesmo assunto. O déficit previdenciário é um resultado da convergência de 3 movimentos que se reproduziram recentemente na economia brasileira: a estagnação econômica e, consequentemente, também da arrecadação pública, né, que também estagna, o aumento do número de beneficiários da Previdência e a elevação das despesas com os aposentados, a ampliação da dívida pública federal e, em decorrência, o crescimento das despesas públicas com o pagamento de juros. A reforma da Previdência é uma tentativa do governo de jogar nas costas dos trabalhadores o peso de um ajuste orçamentário que visa garantir o pagamento dos juros da dívida pública. É uma outra proposição formulada a partir de outro método, ou seja, outro modo de entender aquele fenômeno ou aquele objeto de estudo que a pessoa está investigando. Nesse caso aqui, vocês sugerem o que para esse método? De cara, né? Eu acho que dá para dizer que nós estamos diante aí de um método histórico. Por que ele é histórico? Não basta dizer, tem que mostrar por que ele é histórico. Porque ele está sendo percebido pelo autor da proposição como um processo. Algo que foi desencadeado pela convergência de outros fatos. Então, a matéria, ou seja, o mundo objetivo, o mundo real,
material. É neste mundo que surgiu o déficit orçamentário. Em condições muito específicas. Então, ele menciona aqui, ó, a estagnação econômica, o aumento do número de beneficiários da Previdência e a ampliação da dívida pública federal. Esses elementos, eles vão provocar aí o déficit da Previdência. Né? Então, existe uma vinculação com o contexto histórico, espacial, né, do fenômeno observado. É Brasil. Né? A reforma da Previdência é uma tentativa do governo de jogar nas coisas. Bom, além do método do materialismo que está presente aí, né? Então, ó, é materialista, porque o déficit previdenciário está enraizado, diretamente vinculado às transformações históricas vividas pela sociedade. O déficit previdenciário surgiu a partir de condições históricas específicas e só pode ser curado a partir de condições materiais específicas, dentro das quais não se encontra o maior sacrifício dos trabalhadores. Né? Geralmente, maior sacrifício dos trabalhadores, ou seja, fazê-los contribuir com períodos maiores, significa transferir mais renda dos trabalhadores para o financiamento da Previdência. E, ao mesmo tempo, reduzir, através de mudança nos métodos de cálculo, reduzir os benefícios, também significa disponibilizar uma aposentadoria menor para os trabalhadores. De um lado, contribuir mais tempo, de outro lado, reduzir o benefício. Isso impacta diretamente na renda de 90%, talvez até 100%, porque até o empresário se aposenta. Consequentemente, se impacta a renda, impacta consumo. Se impacta o consumo, isso pode, inclusive, prejudicar o crescimento da economia, já que o crescimento da economia tem a ver com a dinâmica do consumo ou da demanda. Então, essas condições que são consideradas favoráveis, né, pela proposição do idealista, né, pela proposição do materialista, ela não permite projetar, né, uma resolução dos problemas, muito pelo contrário. Né? Então, é preciso de condições materiais específicas. Né? Eu me lembro de uma vez citar para vocês, mencionar para vocês lá aquela possibilidade, um exemplo, né, em que o sujeito, por exemplo, ele toma uma decisão de que quer fazer, agora em janeiro, quer fazer uma viagem de navio ao redor do mundo. E essa é a ideia dele. Ele tem o direito de ter toda a ideia que quiser, né? Todo mundo tem. O pensamento nosso nós somos livres para pensar. Então o sujeito, ele tem um sonho, um desejo ótimo. Agora, se esse desejo vai se realizar ou não, depende das condições materiais. Né? Então não basta uma ideia, ainda que seja linda, não basta ela para que ela se realize.
né? Então, para o materialista, as condições objetivas são determinantes para a solução de um problema, ou, no caso, para a realização de uma viagem, né? Mas essa proposição aí também é dialética, hein? Perceba, o déficit previdenciário está sendo entendido como um processo, como desdobramento de outros fenômenos. O déficit previdenciário é, ele mesmo, um fenômeno que nasce e se reproduz como movimento, né? Então, nós estamos diante aqui de uma percepção, né, que vincula todos os elementos, ou inúmeros elementos, pelo menos ali, do sistema, né, e consegue perceber que esses elementos, eles se influenciam, né, uns aos outros, né? Porque, inclusive, o déficit previdenciário, ele pode ser, inclusive, um fator de maior endividamento do Estado, porque se o Estado não resolve, vai ter que tomar dinheiro emprestado para cobrir o déficit. Então, se por um lado, ontem, o déficit obrigou o Estado a pagar juros, e esses juros foram retirados do orçamento público e faltou dinheiro para a Previdência, né? Hoje, a não resolução do problema da Previdência pode obrigar o Estado a se endividar mais ainda. E, portanto, essa coisa não se resolve, né? Bom, então eu quis, na verdade, aqui que a gente se utilizasse de alguns exemplos concretos aqui, de proposições, para entender que por trás das argumentações, né, existe um método. Uma argumentação, ela sempre é construída a partir de um método. E isso, repito, independentemente do autor daquele argumento. Isso significa, inclusive, que muitas vezes, se a pessoa não tem consciência do método que ela utiliza, ela pode, inclusive, utilizar métodos diferentes em situações diferentes, o que é muito comum. Isso pode ser feito conscientemente ou inconscientemente, né? Infelizmente, na maior parte dos casos, as pessoas se utilizam do método de maneira inconsciente. Elas não sabem exatamente como é que, ou eu diria que elas não sabem, não. Elas não organizam, né, os seus pensamentos de tal maneira que tenha sempre o mesmo modo de tratar o objeto ou as coisas que a pessoa observa. Então, cada hora observa de uma perspectiva diferente. Quando a coisa é do interesse, muda o jeito de observar e apresenta um argumento baseado num método diferente, né? Bom, eu queria também falar um pouquinho hoje sobre hipótese. Isso aqui agora a gente está dando continuidade ao que a gente falou semana passada sobre o problema. Então, o problema foi uma pergunta que nós fizemos e a pergunta que vai ser respondida através da pesquisa. Agora, normalmente numa pesquisa, nós também elaboramos uma hipótese
é essa hipótese que vai ser verificada ao longo da pesquisa. Isso aqui já implica uma questão importante, um elemento importante. A hipótese, ela não tem que ser a sua resposta para o problema. Tem pessoas que constroem a pesquisa em torno da hipótese. Então, por exemplo, eu considero, vamos supor, né, que, vamos dizer que, pergunta, né, o problema da minha pesquisa podia ser, por exemplo, quais os fatores que determinaram o nascimento do nazismo na Alemanha. Eu poderia ter uma hipótese que o fator preponderante que determinou o nascimento do nazismo na Alemanha foi a figura e a personalidade de Adolf Hitler. Bom, eu posso fazer minha investigação buscando todos os argumentos que eu encontro na literatura que defendem essa ideia. Mas isso acontece, hein? Isso acontece. Mas esse não é o espírito da pesquisa. O espírito da pesquisa é que eu leia todos os autores que defendem esse argumento, igual ao meu, a minha hipótese, mas que eu leia também todos aqueles que contrariam esse argumento. Porque aí eu vou precisar entender quais são os elementos que rejeitam essa hipótese, que Hitler tenha sido um fator importante no nazismo, ou decisivo para o nazismo, e eles tem outros autores que vão dizer, olha, a Alemanha tinha ali todo um contexto de crise econômica, política, social, e que estava absolutamente pronta para receber uma pessoa autoritária que promovesse mudanças rápidas, de maneira relativamente, né, antidemocrática, e que principalmente que essas transformações alcançassem a solução dos problemas. Então, eu tenho que ver o que disseram os autores que defendem a minha hipótese e os autores que criticam a minha hipótese. Agora sim, eu posso tirar daqui uma conclusão, porque eu vou ver os argumentos que eles vão apresentar. Eu vou simplificar um pouco as coisas aqui, mas eu poderia ter o seguinte problema, né? Por que fulano não foi à reunião que ele havia agendado às 17 horas? Minha hipótese. Porque ele se esqueceu da reunião e acabou se dispersando e foi fazer outra coisa e só se lembrou da reunião mais tarde. É uma hipótese. Ele se esqueceu da reunião. É verdadeira? Não sei, agora eu vou investigar. Na minha investigação, eu descubro que o cara estava indo para a reunião. E no caminho da reunião,
houve um acidente, um ônibus bateu no carro dele e ele não pôde chegar na reunião. Ele não esqueceu, não. A minha hipótese inicial era falsa, mas eu descobri a nova resposta para a minha pergunta. Ele não foi porque foi acidentado. Agora deixou de ser hipótese, porque agora a minha pesquisa verificou. Ah, mas então a tua pesquisa rejeitou a tua hipótese. E o que eu tenho com isso? Ó, em pesquisa, o que está em jogo, a honra do pesquisador, não é se a hipótese dele está correta ou tá errada. É ele dar uma resposta para o problema que ele colocou. Ixi, professor, fiz uma hipótese aqui que não se verificou. Opa, você encontrou a resposta certa? Encontrei. Então, pronto. Sua pesquisa está solucionada. Então, o que é uma hipótese, né? Em primeiro lugar, a hipótese é a formulação de resposta para uma pergunta que você desconhece a resposta. Aí você pergunta, mas como é que eu... Essa hipótese pode ser um chute? Pode. Pode ser um chute? Pode. Então, veja, segundo aqui o professor Antônio Carlos Gil, que é o texto que eu uso aqui de referência, e vou mandar, inclusive, esse texto também para vocês, vou disponibilizar. Mas na visão do professor Antônio Carlos Gil, ele diz para a gente, uma hipótese consiste numa expressão verbal que pode ser definida como verdadeira ou falsa. Deve ser submetida a teste. Se em decorrência do teste for reconhecida como verdadeira, passa a ser reconhecida como resposta do problema. Mas se for reconhecida como falsa, talvez você também encontre a resposta certa. Talvez não. O autor ele dá aqui para a gente um exemplo para a gente entender exatamente o que são hipóteses. Inclusive, numa pesquisa de monografia, como a que vocês vão fazer no semestre que vem, para um problema, ou seja, para uma pergunta, que é o que você vai investigar, você pode apresentar 2, 3, 4, 5 hipóteses, se você quiser. Então, o autor dá um exemplo aqui para nós, que é o seguinte. Pergunta, problema da pesquisa de um aluno. Que fatores contribuem para o consumo de cerveja por estudantes universitários? O que leva os jovens universitários a consumirem cerveja? E aí ele formula algumas hipóteses. Primeiro, a ansiedade que toma conta dos alunos por conta das provas, enfim, dos estudos, né? dos exames que são cobrados deles. Né? Então, a ansiedade tende a aumentar o consumo de cerveja. Segundo, ele sustenta que os alunos do sexo masculino são mais propensos ao consumo de cerveja. Terceiro, o consumo pode ser aumentado pela proximidade dos alunos ou da universidade de bares. Né? E
ele formula ainda uma última hipótese aqui, que o consumo de cerveja, ele tende a ser maior nos cursos noturnos. Então, aqui tem algumas hipóteses, ele formulou 4 hipóteses aqui para responder uma pergunta. E, na verdade, as 4 podem estar certas, ou as 4 podem estar erradas. Agora, quem vai dizer isso é a pesquisa. Né? Numa passagem aqui no texto do autor, ele volta a definir a hipótese e ele escreve para nós que uma hipótese é o enunciado conjectural das relações entre 2 ou mais variáveis. Então, perceba aqui, ó, vamos pegar uma das hipóteses que o autor citou aqui. Por exemplo, a proximidade das universidades, a proximidade da universidade de bares, quando as universidades estão perto dos bares, né, isso estimula o aumento de consumo. Veja, nós temos aqui 2 variáveis. Toda hipótese, ela é construída a partir de 2 variáveis. Que se relacionam, evidentemente. Nesta aqui, nós temos a variável aumento de consumo, resultante da proximidade da universidade de bares. 2 variáveis. Entre essas variáveis, vai sempre existir uma variável independente e uma variável dependente. Nesse caso específico, nesse exemplo que eu estou mencionando aqui agora, o consumo de álcool, maior ou menor, depende, nessa hipótese específica, da proximidade com bares. Então, veja, a presença de bares nos arredores da universidade é que vai determinar o maior ou menor consumo de cerveja. Nesse caso, o consumo da cerveja é a variável dependente da presença ou da proximidade de bares, né, das instituições aí, ou das faculdades. Né? Então, o autor também, aí no texto, depois vocês vão ver com calma, né, ele também fala a respeito dessa relação entre variável independente e variável dependente. Aqui, eu vou citar só um outro exemplo que ele menciona aqui, para cristalizar, talvez, fortalecer essa ideia de variável independente e variável dependente. Então, aqui é mencionado o seguinte, ó, isso aqui seria uma hipótese, por exemplo, né, para uma questão sobre o subdesenvolvimento, né, ou melhor, sobre características do desenvolvimento, né, de um país, né? O que pode influenciar o desenvolvimento de um país. Então, aqui tem a seguinte hipótese, ó. Países economicamente desenvolvidos apresentam baixos índices de analfabetismo. Temos 2 hipóteses aqui. Nível de desenvolvimento e baixo índice de analfabetismo. E, no caso dessas 2 hipóteses, elas apresentam uma correlação inversamente proporcional. Ou seja,
quanto mais desenvolvido um país, menor o índice de analfabetismo. Quanto menos desenvolvido um país, maior o índice de analfabetismo. Isso é uma hipótese. A pesquisa vai investigar para ver se isso de fato acontece. Né? Nesse caso específico aqui, ó, a gente percebe que o nível de desenvolvimento é que vai determinar o maior ou menor analfabetismo de um país. Então, o desenvolvimento, né, acaba sendo nessa hipótese, tal como ela está formulada, o desenvolvimento é a variável independente, né? E o analfabetismo, portanto, vai variar em relação aí ao desenvolvimento, né? Normalmente, inclusive, é mais comum a gente relacionar essas duas variáveis no sentido oposto, né? É muito comum a gente dizer que quanto mais alfabetizado, quanto melhor alfabetizado, quanto maior é o índice, digamos, o nível de educação e estudo da população de um país, maior o seu desenvolvimento, né? Então, muitas vezes a gente faz exatamente o oposto do que ele faz aqui nessa hipótese dele. Aqui ele diz que os países economicamente desenvolvidos apresentam baixos níveis de analfabetismo. Normalmente, aquilo que a gente costuma dizer que os países com maior nível de educação também são os mais desenvolvidos. E os com menor nível de educação são os menos desenvolvidos, né? Veja, portanto, que nessa nossa correlação aqui, a correlação ela é diretamente proporcional. É diferente da que ele apresenta ali. Não é isso? Na que eu fiz agora, eu estou querendo dizer que quanto maior o nível de educação, mais desenvolvido. Quanto menor for o nível de educação, menos desenvolvido. Né? Então veja que a hipótese, tal como ela é formulada, ela indica uma relação de dependência de uma variável em relação a outra, né? Então, todas as hipóteses, né, grosso modo falando, todas as hipóteses são relação existente entre variáveis. Bom, agora, objetivamente falando aqui, como a gente formula, quais são as bases de inspiração para formulação de hipóteses? De onde a gente tira a hipótese? Porque se eu estou fazendo uma pergunta na minha pesquisa, supostamente eu desconheço a resposta, porque senão eu não precisaria nem pesquisar, se eu já conheço, né? Ora, se eu não conheço a resposta, como é que eu vou sugerir uma resposta? É porque sugestão é o que o autor comentou aqui, né? Sugestão é uma conjectura, é uma proposta de resposta livre, que necessariamente não precisa estar certa. Então, como é que você pode criar uma hipótese? Primeiro, a partir da observação, né? A partir da observação. Então, eu mencionei aqui agora há pouco, mudando um pouquinho aqui a hipótese que o autor mencionou no texto dele, eu comentei aqui que países que possuem um elevado nível educacional também são países desenvolvidos. De onde veio essa hipótese minha? Não precisei de um sacrifício muito grande. Ela pode não estar verdadeira, hein?
Mas, se a gente observar, os países mais desenvolvidos do mundo encontram-se no hemisfério norte, exatamente onde o nível educacional, os anos de estudo das pessoas, geralmente é superior àquele do hemisfério sul. Né? Então, observação. A observação pode ser uma fonte para a construção da tua hipótese. Onde mais eu posso me inspirar para elaborar uma hipótese? Na leitura de textos que falam sobre o assunto. Então você pega lá uns 3, 4 textos que falam sobre o assunto, pesquisas de outras pessoas, e você vê quais foram as respostas que essas pessoas deram para esse mesmo problema, e a partir daí você formula a sua hipótese. Pode ser igual a deles, não tem problema nenhum. Ou pode ser totalmente diferente. Ou pode ser igual a de um que discordava de todos os outros. Não tem problema. Portanto, a partir do conhecimento de outras pesquisas, né? A partir... Você pode também formular a sua hipótese a partir de teorias, né? A partir de teorias. Então, por exemplo, se você estiver discutindo o subdesenvolvimento do Brasil, uma das suas hipóteses pode ser: o Brasil ele é subdesenvolvido porque não possui recursos suficientes para impor um ritmo de acumulação de capital e de crescimento econômico mais acelerado. Né? Então, a teoria ela nos diz que o crescimento econômico depende do investimento. Se o investimento é baixo, não tem jeito do crescimento ser alto. Então, você pode, conhecendo, se você já conhece uma teoria, você pode lembrar dessa teoria, se inspirar nela para formular a tua hipótese. Muitas vezes também é a partir de intuição. Né? É o que o autor diz aqui para nós, aqui no texto. Então, você pode intuir uma resposta. Baseada no quê? No bom senso. Ah, mas, professor, não faz muito tempo nós víamos aí várias modalidades do pensamento e uma dessas modalidades era exatamente o pensamento baseado no bom senso. E foi dito que o pensamento baseado no bom senso não é um pensamento científico. Sim, e continua dizendo a mesma coisa. Não mudou nada. Aqui, o bom senso vai servir para você formular uma hipótese, mas a pesquisa vai servir para você saber se aquela opinião baseada no bom senso tem ou não validade. Se tem, aquilo deixa de ser uma opinião meramente do bom senso e se torna uma resposta científica para o problema que você colocou. Mas, se não se verificar, fica sendo apenas uma opinião baseada no bom senso. Né? Bom, aí no texto onde o autor trabalha com essa questão da hipótese, ele depois vai mencionar, aí na sequência do texto, uma série de características, né,
que devem preceder, né, a elaboração de uma hipótese, né? Então, ele vai mencionar para nós aí que, primeiro, deve ser construída de maneira clara, né, objetiva, específica, ou seja, deve atender apenas àquela pergunta. Essa hipótese deve, pode pode e deve, né, conter referências empíricas, né? Essa hipótese que você vai formular na tua pesquisa, ou essas hipóteses, pode ser mais de uma, como a gente viu aqui no caso do consumo de cerveja, né? O sujeito formulou 4 hipóteses. Você pode formular quantas você quiser. Agora, se você formular 4, 5, 6 hipóteses, você vai ter que analisar todas. Então, é melhor elaborar um número menor de hipóteses e se restringir a avaliar aquelas que foram propostas no seu projeto de pesquisa. Não é? Senão, você vai ter que alargar a sua pesquisa e isso pode dificultar a realização da pesquisa, porque você tem um prazo, né? Lembra, isso foi inclusive um dos elementos que eu mencionei lá atrás, ou lá atrás não, na aula passada, quando nós falamos da escolha do tema. Cuidado com o tema, porque o tema da sua escolha, ele precisa ser observado, né? A adaptabilidade da pesquisa, né, com o tempo de pesquisa que você tem disponível. Ainda essa semana eu estava conversando com um aluno que eu oriento em monografia 1, né, mono 1, e na nossa conversa, uma das perguntas que eu fiz para ele foi exatamente essa. Eu falei com ele assim, escuta, como é que estão os teus dias? Como é que está organizada a sua semana? Você está fazendo faculdade, então você faz manhã ou noite? Aí a pessoa me diz que faz à noite. Ou seja, vamos dizer, das 6 horas, né, das 6 às 11, esse tempo não existe para fazer pesquisa. Aí ele trabalha. Trabalha de que horas? Trabalha das 8 às 18. Das 9 às 18, vamos supor. Das 9 às 18. 1 hora de almoço. Das 9 às 18 não tem tempo de fazer pesquisa. Ou seja, qual é o tempo que esse cara tem para fazer pesquisa? Ele tem o período que antecede. Suponha que ele tenha que sair de casa para chegar no trabalho às 9, ele tem que sair de casa às 8. Ele chega da faculdade em casa por volta de 11. Esse é o período que sobra para ele, das 11 da noite às 8 da manhã. Mas esse também é o período para ele fazer higiene própria, para ele jantar, para ele dormir, descansar. Ou seja, o tempo dele durante a semana, de segunda a sexta-feira, 0. Professor, como é que eu vou fazer a pesquisa? Olha só, poderia dizer para ele, tenha fé, cara, não é? Porque eu acho que o importante é ele querer fazer. Ó, se for um idealista, né, vai dizer para ele, tenha fé, cara, né? Se você quer fazer essa pesquisa, você vai conseguir fazer. Pode ser que o cara acredite nisso. Mas aí eu falei com ele, como é que está o seu final de semana? Ele falou, não, eu não trabalho sábado nem domingo, professor. Falei, então,
surgiu aí uma possibilidade de você desenvolver a pesquisa. Você pode fazer a pesquisa usando o sábado e o domingo. Agora, é óbvio, todo mundo sabe, né, que a pessoa precisa de descontrair, de entretenimento, às vezes precisa né, de atender o seu lado afetivo e tal. Então, por exemplo, isola sábado e domingo à noite. Então, sábado à noite não tem pesquisa, nem domingo à noite. É o tempo que você vai tirar ali para fazer o que você quiser, para sair, para ir no restaurante, para fazer não sei o quê, para ir no cinema, sei lá, você precisa fazer uma série de coisas. Então, bom, que tempo vai ter? Então você pode dedicar, digamos, amanhã do sábado e uma parte da tarde do sábado. E talvez amanhã do domingo, pelo menos umas 3 horas da manhã do domingo. Você levanta às 7 horas da manhã, toma café, etc. Das 8 até as 11 você se dedica à pesquisa. E a partir daí você está livre no restante do domingo inteiro, inclusive durante a tarde. Então você vai ter, sei lá, 4 horas de manhã no sábado, 4 horas à tarde no sábado e 3 horas de manhã no domingo. Então você vai ter um total de 11 horas por semana para se dedicar à pesquisa. É nesse tempo que é esse o tempo que você vai ter para fazer a sua pesquisa. Então, se você colocar ali 3, 4 hipóteses no seu trabalho, pode complicar a tua vida enormemente. É melhor talvez uma, ou talvez 2 hipóteses. Talvez uma. Né? Então, a hipótese também ela deve, né, ser passível de verificação, deve ter uma relação, né, com a teoria, né? Então, essas são aí algumas pré-condições para a formulação da hipótese do trabalho, da pesquisa de vocês. Eu vou caminhar para vocês esse texto que a gente falou hoje, aqui, tanto a questão dos exemplos lá, como esse texto aqui que trabalha com a questão da hipótese, e a gente, na semana que vem, então, a gente dá continuidade aí e vamos talvez exercitar um pouco isso, mas ao mesmo tempo vamos para frente falar de outros elementos aí importantes que fazem parte da pesquisa. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que foi falado aqui hoje, gente? Não? Então, eu, mais uma vez, agradeço a presença aqui de vocês, né? E desejo a todos aí uma boa continuação de semana e aproveito, inclusive, para agradecer pessoalmente aqui a Manuela pela colaboração, né, que tem me ajudado muito aí com o encaminhamento dos e-mails e tudo mais. Muito obrigado. Então, um abraço para vocês e até quarta que vem, gente. Tchau, professor. Tchau. Obrigada. Até semana que vem. Boa semana para você. Obrigado igualmente.